que a graça de Deus esteja sobre todos os irmãos unificadores da fé. Eu quero compartilhar com você, meu querido, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é importantíssima para todos os cristãos, principalmente aqueles que professaram a sua fé na Igreja dos Unificadores da Fé. É uma necessidade, de todos ter uma familiaridade com a palavra, porque é através da palavra do Senhor aonde o indivíduo ele terá a possibilidade de ter uma estrutura bíblica, um conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Por todos aqueles que detêm o conhecimento da palavra de Deus, em hipótese alguma, esta pessoa tropeçará. A palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 5, e o versículo 1, que o tema é o Sermão da Montanha. Amém? Ouça-me a palavra do Senhor nesta belíssima tarde. Amém? Que fala assim a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 5 e o versículo 1. Fala assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Versículo 15: Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Verso 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, querido? Aqui fala sobre as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Amém? Então essa palavra muito importante que de fato nos remete a uma reflexão que todos os que têm
todos aqueles que têm professado a sua fé no nosso grande Senhor Jesus Cristo, nosso grande unificador, todos aqueles que têm se declarado discípulo do Senhor, servo de Deus, né? Aqueles que a partir do momento em que eles se curvaram diante do Senhor, reconhecendo a sua dependência de Deus. Então há uma necessidade de todos ter o conhecimento da palavra, e o que faz com que todos nós venhamos ponderar a respeito, né, desta caminhada com Jesus, desse itinerário com Deus. Jesus fala sobre a perseguição. E Jesus outrora também e posteriormente Jesus disse: vós serão perseguidos e odiados por causa do meu nome, e de fato é verdade. Então o povo de Deus é perseguido, o povo de Deus sofre perseguições contínuas. Então todos nós somos perseguidos por pregarmos o Evangelho, por fazer parte, por proclamar a nossa fé no Senhor Jesus. Então todos nós somos perseguidos, mas nós temos que ter a consciência de que Jesus é conosco e que jamais, em circunstância alguma, Jesus vai permitir que o demônio, que o diabo venha nos atingir, meus irmãos. Então vamos continuar, meus irmãos, vamos continuar a caminhada. Não devemos olhar para os obstáculos, não devemos olhar para as mazelas, não devemos dar crédito, né, as farpas do diabo, as mentiras, as calúnias. Não devemos dar ouvido às mentiras do diabo, porque o diabo é manipulador, e o diabo ele trabalha fazendo com que das pessoas marionetes para atingir o povo de Deus. Como Jesus disse que nós seremos o quê? Perseguidos e odiados, né? Então nós sofreremos ostracismo, seja onde for, seja na família, seja na empresa, seja aonde você trabalha, seja no meio da sua família, no meio da sociedade, da faculdade, do colégio. Nós sofreremos ostracismo por causa do nome do Senhor Jesus. Mas nós não podemos, irmãos, nos curvar diante do diabo. Pelo contrário, você tem que usar a sua fé e determinar que o mal caia por terra em nome de Jesus. Então é isso que a palavra nos ensina. Mesmo que você seja odiado, perseguido, caluniado, mesmo que te lance pedras, mesmo que te lance flechas, mesmo que te lance farpas, né? Mesmo que o inimigo invente mentiras contra você para denegrir a sua imagem, para macular a sua imagem, pode ter certeza que grande é o Senhor Jesus para te conceder a vitória. Então não desista, tenha fé, continue com Jesus. Não podemos desistir, porque maior é o nosso Deus, maior é Jesus para nos conceder a vitória. Continue caminhando com Jesus, defendendo essa fé, continue nesta fé, nesta órbita desta fé, continue, porque Jesus, ele nos concederá a vitória, as bênçãos do Senhor sobre minha vida e sobre sua vida será bem maior, meus irmãos. Então vamos ter essa fé, vamos evocar o Espírito de Deus e não podemos parar. Não é por causa de um falatório, de uma falácia, não é por causa de um assunto difamatório, não é por causa de uma dificuldade financeira, não é por causa de um fragmento espiritual, de uma dúvida, que nós vamos desistir da cruz. Pelo contrário, nós temos que carregar esta cruz, nós temos que levar esta cruz, porque você vai trocar esta cruz pela coroa da justiça e da vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, é o que o Senhor Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então tem uma cruz a ser carregada. E o nosso dever como servo de Deus, unificadores da fé, é carregar essa cruz até Jesus, pôr nos pés de Jesus e receber a coroa da vida eterna.
Jesus disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então temos que aguardar. O apóstolo Paulo chegou a dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deixa agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele grandioso dia, não só a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficaram vivos seremos arrebatados ao encontrar o Senhor nos ares com todos eles, e aí de lá nós iremos para a glória de Deus. Então nós temos que continuar em meio às perseguições, nós temos que estar com Cristo independentemente de qualquer circunstância. Temos que impermeabilizar a nossa vida espiritual, brindar nossa vida espiritual para que o diabo não ache sequer uma brecha, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, este grande unificador disse: vigiai e sejais sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele só quer um espaço, uma brecha para ele inserir o veneno, para ele inserir o mal, que é como uma úlcera. Então veja bem, ele só quer um espaço, ele só quer uma brecha para inserir o mal na vida da pessoa, e aquela pessoa não ter força para continuar, não ter fé para acreditar no Senhor Jesus Cristo. Então, é como o próprio Senhor Jesus disse, irmãos, que o diabo, o demônio, ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Então Jesus nos proporciona uma nova vida. Que vida é esta? É uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de paz, de amor, de harmonia, de tranquilidade, de fé, de certeza, de convicção, de esperança, uma vida harmônica, uma vida esperançosa, de perspectivas realmente extraordinárias, de uma nova perspectiva de que tudo é possível através da fé no Senhor Jesus. Então não podemos desistir, porque aquele que desiste jamais será vencedor, nunca alcançará as dádivas do Senhor e jamais verá pessoalmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar, mesmo que você tenha sido caluniado, como a Bíblia mesmo disse, mesmo que você tenha sido vítima das mentiras, do engano, da soberba, do orgulho, mesmo que as pessoas presunçosas tenham elaborado mentiras para denegrir você, para te ver na sarjeta, na masmorra,